Olá, amigos! Há pessoas que gostam de buscar coisas diferentes e interessantes, e não só em terra, como também debaixo d'água. Como já se sabe, nosso planeta ainda está repleto de segredos e mistérios, e a maior parte deles está escondida sob as águas dos mares, oceanos e reservatórios. Alguém pode encontrar moedas antigas e ficar rico. Outros podem achar artefatos antigos, ferramentas estranhas e até cidades antigas inteiras. Por exemplo, o Rio Colorado, mais precisamente a Baía do Cais de Ciénaga Springs, é um lugar incrivelmente bonito com águas transparentes. Os mergulhadores gostam de nadar por lá. E eis que um deles, no dia 4 de maio de 2015, enquanto apreciava as belezas subaquáticas, se deparou com algo interessante. 2 esqueletos humanos estavam sentados em cadeiras de plástico como se estivessem relaxando e conversando alguma coisa. O mergulhador assustado saiu depressa da água e imediatamente chamou a polícia. Os mergulhadores tiraram diversas fotos e esses retratos lembram um filme em que pessoas morriam de horror sentadas em cadeiras. Colocaram até óculos de sol nos crânios. Mas o xerife suspeitou que se tratasse apenas de um cenário e o mergulhador, que novamente foi examinar a terrível descoberta, confirmou que os esqueletos não eram reais, mas cópia de esqueletos humanos de alta qualidade feitos de plástico que afunda. Em um deles havia um bilhete: Bernie sempre sonhou em viver no rio. A polícia passou cerca de 1 hora analisando as fotos e os esqueletos antes de se convencer de que se tratava de uma brincadeira de alguém, que, aliás, foi bem realizada. Quem nunca ouviu falar de Stonehenge? Pedras enormes depositadas em forma de círculo em uma base sem reforço. O propósito desta instalação ainda é desconhecido. Uma estrutura semelhante foi encontrada em 2007 a uma profundidade de 12 metros na Baía de Grand Traverse, Lago Michigan, Estados Unidos. No começo, o objetivo da expedição era procurar navios naufragados por meio de sonares de nova geração. Os cientistas encontraram esta estranha estrutura debaixo da água e não esperavam que se deparassem com tal monumento histórico que provavelmente tem mais de 9.000 anos. A pesquisa revelou que muitas pedras apresentam desenhos misteriosos que mais se assemelham a figuras de animais extintos. Várias hipóteses foram levantadas sobre qual dos povos poderia ter erguido tal estrutura, mas até agora nenhuma delas foi confirmada. Não muito longe da costa do porto de Loverdale, na Flórida, existe um lugar completamente inusitado. O depósito de pneus podres consiste em 2 milhões de pneus despejados lá nos anos 70. Ele foi formado como resultado de uma operação ambiental fracassada para criar um recife artificial. Atualmente, os pneus estão se decompondo lentamente nas águas costeiras da Flórida, o que obviamente causa danos irreparáveis ao meio ambiente. Desde 2001, está em andamento uma limpeza em grande escala da área, mas infelizmente, no momento, apenas 73 mil pneus foram retirados de um total de 2 milhões. A medicina dos séculos passados, em comparação com a atual, parece um pouco bárbara. A arte da cura era bastante limitada: sanguessugas, incensos, sangria e feitiços. Mais recentemente, foi encontrado algo no fundo do mar que revelou um mistério médico daquela época. Um naufrágio de 2.100 anos foi encontrado na costa toscana. Os pesquisadores encontraram lá os restos de um kit de primeiros socorros bem grande, cuja idade é estimada em aproximadamente 130 a.C. Nele foram encontrados 136 frascos de remédios de estanho e madeira, além de cubos, pílulas e comprimidos. Curiosamente, a maioria dos medicamentos tem uma composição variada e complexa. Alguns comprimidos tinham mais de 10 extratos de plantas diferentes, alguns feitos de resina de pinheiro, zinco, amido e até vegetais. Os cientistas envolveram médicos no trabalho e concluíram que esses medicamentos ainda hoje são utilizados no tratamento de certas doenças, por exemplo, as oftalmológicas e do trato gastrointestinal. Esta descoberta nos permite conhecer os segredos de uma vasta gama de medicamentos utilizados por pessoas antes da nossa era e, por incrível que pareça, eram bastante eficazes. Em 1985, um cartógrafo famoso na época realizou uma descoberta interessante na costa de Long Branch, em Nova Jersey: os destroços de 2 locomotivas construídas em 1850. É claro que você deve estar se perguntando: mas como essas locomotivas foram parar lá, enterradas nas profundezas do mar? Infelizmente, ainda não há uma resposta definitiva, mas podemos supor que essas locomotivas foram transportadas por alguma grande barcaça, que por sua vez poderia ter naufragado. Não muito longe deste local, foram descobertos os restos de algum navio.
embora nunca haja sido trazido à superfície e, portanto, não foram estudados. Muitos de vocês já ouviram a lenda inglesa do Rei Arthur. Esta é uma história de um grande guerreiro que conseguiu tirar uma espada de uma pedra. De acordo com a maioria das versões desta lenda, sua espada Excalibur caiu no lago quando o rei estava à beira da vida e da morte. Depois disso, ninguém mais a viu, mas talvez ela haja sido encontrada. Pelo menos algumas das informações são consistentes, mais exatamente que a espada estava parcialmente imersa na pedra. Ela estava a uma profundidade de 11 metros e, junto ao rio, encontram-se as ruínas de um antigo castelo de um cavaleiro. Mas também há inconsistências. O castelo foi usado entre os séculos 17 e 18 e a própria espada foi feita no século 14. Essas espadas são muito raras porque nos últimos 100 anos apenas 2 delas foram encontradas nos Balcãs. Os tanques desempenharam um papel fundamental durante a Segunda Guerra Mundial, desempenhando missões como transportar soldados, atacar o inimigo e de defender as bases. Eles foram projetados para sobreviver em combate graças à sua armadura pesada que poderia suportar danos severos. Apesar disso, alguns tanques foram perdidos durante a guerra e ficaram abandonados por muitos anos. Por exemplo, em 2016, mergulhadores encontraram nas profundezas do rio Don um tanque T-34, que estava lá desde a Segunda Guerra Mundial. O tanque foi retirado da água com equipamentos especiais e restaurado com sucesso, apesar de seu peso de 30 toneladas e muitos anos submerso. Este processo exigiu muito esforço e conhecimento. Mas a ideia de restaurar o tanque e a possibilidade de sua posterior utilização em um museu gera entusiasmo entre os historiadores e os entusiastas da Segunda Guerra Mundial. Recentemente, em uma das ilhas tropicais, os restos mortais de uma criatura marinha incomum foram parar na costa. O animal, por sua aparência incomparável e não possuir um análogo no mundo da ciência, tem despertado amplo interesse público e debate científico. Ela desapareceu tão repentinamente quanto apareceu, deixando todos bem confusos. Os moradores da ilha descreveram a criatura como algo semelhante a um dinossauro, mas com algumas características surpreendentes. Um bico em vez de dentes e uma cauda surpreendentemente peluda. Essas características não correspondem a nenhuma criatura marinha conhecida. A especulação de que poderia ser um monstro marinho mutante é baseada no fato de que os golfinhos às vezes nascem com cabelo curto e que perdem logo após o nascimento. Talvez haja sido uma criatura com uma mutação genética que causou o crescimento de pelo. Em maio de 2011, os moradores de Nova York descobriram acidentalmente outra criatura estranha nas margens do East River. O monstro tinha um tamanho impressionante. O comprimento de seu corpo ultrapassava 2 metros e sua aparência era intrigante. A criatura desconhecida parecia um peixe com cabeça de cachorro. A foto do monstro se espalhou rapidamente pela internet e os usuários tentaram descobrir o que era isso. Especialistas em zoologia acalmaram a controvérsia dos internautas. Eles afirmaram que o monstro era apenas um estrujão do Atlântico. Este tipo de peixe é realmente antigo, às vezes até chamado de fóssil vivo. Os estrujões do Atlântico se distinguem pelo seu tamanho bem grande. O comprimento de seu corpo pode chegar a 2,5 metros e seu peso a 140 quilos. Em vez de escama, esses estrujões têm 5 fileiras de placas ósseas ou escamas. Por essa razão, eles têm uma aparência diferente dos outros peixes e podem ser confundidos com criaturas desconhecidas. Olhando para este vídeo, você pode pensar que a água do rio ficou vermelha usando programas de edição de vídeo. Mas, de fato, este é um rio de verdade. O rio Paquela Pocomayo flui a 100 quilômetros da cidade peruana de Cusco. A água nele possui uma tonalidade vermelha carmesim brilhante. Esta singularidade atrai muitos turistas e é uma atração natural única no Peru. Em Paquela Pacamayo, a água adquire uma cor incomum apenas durante a estação das chuvas. No resto do tempo, a água é bastante suja e de cor marrom. Com a chegada das chuvas, o rio não só muda de cor, como também se torna largo, profundo e limpo. O rio nasce na área da montanha Arco-Íris. A propósito, esses relevos também parecem fantásticos. Suas camadas coloridas foram formadas há milhões de anos a partir de arenito vermelho, que, sob a influência de diversos fatores, adquirem cores diferentes. Da montanha Arco-Íris, uma grande quantidade de óxido de ferro entra no Paquela Pacamayo, o que de fato dá a sua cor bem avermelhada.
Ao largo da costa da aldeia de Atlit, encontram-se as ruínas submersas da antiga cidade de Atlit-Yan. Este local foi descoberto em 1984 pelo arqueólogo marinho Ekot Galili. Desde então, como resultado de longas escavações subaquáticas, casas, sepulturas e poços foram descobertos. No centro deste povoado, 7 mególitos estão localizados em um semicírculo de pedra em torno de uma nascente de água doce, que pode ter sido outrora local de rituais aquáticos. Imagine só, este local data entre 6.090 e 6.300 a.C. e ocupa uma área de mais de 40 mil metros quadrados. Apesar desta estrutura não estar localizada debaixo d'água, ela também merece atenção. Na fronteira entre a Polônia e a Alemanha, há uma estrutura única, a Ponte do Diabo, construída em 1860. Embora alguns possam pensar que uma estrutura tão incrível só poderia ser criada por Satanás ou por forças divinas, na verdade é uma obra do homem. A matemática perfeita e a curvatura da ponte foram projetadas para formar a metade de um círculo perfeito. A ideia do arquiteto é que o reflexo na água crie uma impressão de um círculo completo, o que dá à ponte a aparência mística de um portal para outro mundo. E apesar de sua construção rústica de pedras heterogêneas, esta ponte é um exemplo brilhante da hegemonia da arte humana e da engenharia. Ficamos por aqui, amigos. Deixem seus likes e, se acharam interessante, escrevam nos comentários. Até o próximo vídeo!